Hoje, 5 de setembro de 2024, a reportagem do Census Notícias está na Câmara Municipal de Osasco, para cobrir uma audiência pública que tem o objetivo de discutir o projeto de lei complementar de número 9/de 2024, que estabelece o zoneamento municipal, além do PLC 8/de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 431 de 2024, que institui o plano diretor do município. Venha conosco acompanhar agora a audiência e conferir todos os bastidores aqui na Câmara. Traz também uma cidade de desenvolvimento, de uma economia muito potente do nosso município, do nosso estado. Juliana, qual a sua expectativa hoje para a audiência pública sobre o zoneamento municipal da cidade de Osasco? Bom, essa é a segunda audiência que eu estou participando para tratar do assunto aqui na casa. A possibilidade é que tenham outras, né? Inclusive é um pedido nosso desde a época que estava discutindo o plano diretor para que a gente conseguisse ouvir quanto mais as pessoas, melhor, durante passando isso pela cidade toda, né? A expectativa é trazer uma discussão focada bem na crise climática que a gente está vivendo. Osasco é a segunda cidade mais poluída do Brasil. Então a gente precisa ter um foco quando vai tratar tanto do plano diretor quanto no zoneamento com isso. Qual que é a cidade do futuro que a gente quer? Né? Então a expectativa é fazer uma discussão mais acalorada e pensando justamente em buscar alternativas para isso. Você acredita que os vereadores da casa como um todo estão preparados e empenhados nessa temática? Como você tem sentido o preparo aqui da casa para lidar com um tema como esse? Bom, eu tenho para falar por mim que eu estudo, né? Todos esses planos que o município elaborou ao longo dos anos, eu venho estudado muito. Mas eu vejo que os vereadores eles não se aprofundam na temática. Eles pegam a questão superficial e tratam ali como sendo só uma questão prática, que não vai mexer com a vida de cada cidadão e cidadã osasquense. Então, eles pegam alguns pontos só para dizer que estão sabendo do assunto, mas aprofundado mesmo, desconheço alguém que tenha aprofundado mais no assunto. Pelo seu tempo de mandato, você lembra se houve algum estudo feito com a população do Roxidale sobre as necessidades urbanísticas e de zoneamento do local? Você tem conhecimento sobre isso? Bom você falar nisso, porque inclusive a minha família é do Roxidale, né? Uma área que sofreu com muito alagamento e eles nunca foram perguntados sobre nada a respeito disso. Não tem conhecimento, então? Não tenho conhecimento nenhum. E há algum projeto do seu conhecimento para a contenção das enchentes? Tem. Um que eu discordo, inclusive. Por que discorda? Por quê? Eu acho primeiro que a gente canalizar córregos não é a melhor saída. A gente sabe que o concreto, quando ele é colocado no rio, ele aumenta a velocidade da água quando ela passa e ela vai desembocar em algum lugar e em algum lugar vai alagar. Teria que fazer um aprofundamento desse rio, em terra mesmo, sem colocar concreto. Tem que pensar no rio como um ser vivo, que ele tem ali uma flora e uma fauna presente, tem que conservá-lo de uma outra forma e pensar nisso de uma outra forma. Eu não acho que canalizar seja a melhor opção. Eu acho que a gente pode pensar em bolsões, a gente tem que pensar em moradia fora dos lugares de alagamento, porque o rio ele tem memória, a água tem memória, né? Então, tirar as pessoas de lugares onde são áreas de risco, é isso que tem que ser pensado. Na verdade, pensar em evitar enchente é também pensar em moradia. A reportagem do Census Notícias está aproximadamente há 3 meses nas ruas perguntando para a população o que elas acham do meio ambiente da cidade. O que a gente mais tem ouvido é a problemática de que cada vez mais se verticaliza, sobem prédios e as áreas verdes são destruídas e não são repostas. O que a lei de zoneamento municipal pode mudar esse cenário? Ela pode apontar onde tem que crescer o número de áreas verdes, né? Eu não vejo isso de forma equilibrada. Eu vejo que existe um movimento de especulação imobiliária predatório, que vai avançando, tentando desmatar. Inclusive, tem uma área que está em discussão, que é a área do São Francisco, onde tem ali o Golf Club, que é uma área grande, verde, que independente da área gramada, tem uma área de floresta a ser preservada e que corre o risco de ser derrubada por causa de um empreendimento imobiliário de grande porte e também para classe altíssima, né?
E eu acho que é isso, a gente tem que olhar para isso como uma urgência, que a gente tem que frear isso. O crescimento da cidade, ele tem que ter a ver com a saúde da população. Não adianta a gente só pensar em crescer por número de habitantes, se a gente não pensa, inclusive, de como combater os males que a crise climática vem causando com a gente, né? Estou aqui com a Cirlei. A Cirlei é munícipe de Osasco. Isso. Qual bairro você fica, Cirlei? Campesina, Vila Campesina. E o que te trouxe aqui hoje para a audiência pública? Tem alguma coisa a ver com o seu bairro em específico? Sim, tem a ver com o bairro, com Osasco, de uma certa forma. Eu nasci em Osasco, tenho 58 anos, né? Vim na primeira audiência no último sábado, dia 31 de agosto, né? E o meu interesse em participar é estar ciente do que está acontecendo e poder contribuir com a minha opinião, né? Que de alguma forma ela é contrária em alguns pontos que têm sido colocados, né? Por exemplo, a mudança, a flexibilização do zoneamento com comércios de baixo e médio impacto em áreas que historicamente são residenciais. A gente entende a questão da necessidade do bairro evoluir e crescer, porém isso tem sido já, mesmo com a lei anterior, isso já tem sido feito de forma desordenada e sem fiscalização. Então, por exemplo, a nossa lei é muito clara no bairro Vila Campesina sobre a questão de altura das edificações, sobre a necessidade de recuo, sobre você não fazer sombra nos vizinhos, e isso nos últimos anos já tem sido descumprido e muito, inclusive com a lei de outorga que permite você pagar para construir errado, certo? Então, do que eu averiguei por enquanto dessa nova proposta, a minha opinião é que vai flexibilizar ainda mais essas coisas divergentes, né? Para você encaixar na lei aquilo que não agrada a maioria da população, pelo menos no grupo que a gente está participando, né? Então, comércios de baixo e médio impacto vão afetar ainda mais aquilo que tem sido prejudicial ultimamente. Por exemplo, muitos bairros em Osasco, vou falar quilômetro 18, Jardim das Flores e agora Vila Campesina, agora não, já há alguns anos, tem sido interesse de donos de bares. E esses bares, não vamos dizer assim que é uma gastronomia para receber uma família, que é um ambiente agradável para receber uma família para consumir. São bares ruidosos que atraem populações de outros bairros distantes para fazer algazarra, né? Então, se a gente visitar ali o Vila Campesina, a gente vai ter o desprazer assim, de conhecer algum desses bares que, inclusive, estão invadindo as nossas praças. Realmente invadem, botam os quiosques, os guarda-sóis lá fora e usam a praça pública como área. Você não pode sentar lá que o garçom chega para te atender. Então, eu vim para tentar contribuir, para ajudar na opinião popular, como munícipe, como nascido em Osasco, para que isso possa ser averiguado, mudado e cuidado com mais carinho. Exemplo também, a questão ambiental, né? Que as árvores são suprimidas assim em 5 segundos e a compensação ambiental não é feita no local. Então você paga uma multa ou paga 10 mudas e essas mudas a gente não sabe para onde vai, porque não volta para o lugar onde tirou, entendeu? É isso. Nós já estamos ouvindo, a audiência foi iniciada. Qual a sua expectativa para a gente encerrar? A expectativa principal hoje é que liberem os estudos que dizem que foram feitos e que o munícipe não teve acesso para entender que estudo ambiental foi esse, que estudo de trânsito foi esse e como isso vai nos afetar. Porque a gente, né, seguindo a questão da transparência pública, que é uma lei, a gente não teve acesso a nenhum estudo ainda. Então, essa é a principal expectativa hoje. Ouvir o resultado da reunião anterior e ter a liberação desses documentos, que aparentemente está numa caixa na nuvem, mas nós não tivemos acesso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Essas áreas, a gente fez todo esse estudo para que em cada determinação de bairro, se é possível potencializar. A audiência acabou agora há pouco aqui na Câmara Municipal de Osasco. Estou aqui com o Juliano Oliveira. O Juliano, ele é o secretário executivo de projetos de cidade, que faz parte ali da CEPLAG. Juliano, qual é a sua avaliação? Qual é a sua avaliação sobre a audiência? Qual que foi a perspectiva geral? A gente está muito confiante, né? A gente vem trabalhando nessas leis desde o plano diretor até o zoneamento e código de obras desde 2017.
Então a gente está muito confiante que a gente consiga realmente fazer a revisão dessas leis. Leis essas que já têm mais de 46 anos. O Código de Obras é uma lei atual de 1971 e a Lei do Zoneamento de 1978. E o resultado disso está aí, o crescimento desordenado, construções de prédios sem o devido estudo e sem as devidas contrapartidas para mitigação dos impactos gerados pelos empreendimentos. Ô Juliano, nós estamos fazendo um trabalho de reportagem há aproximadamente uns 3 meses nas ruas. Perfeito. E para contextualizar, muitas pessoas desconhecem a lei de zoneamento, o que isso interfere na vida delas, o que pode vir a acarretar. Se você pudesse dar uma pincelada nesse tema, o que pode afetar ou deixar a vida das pessoas melhores daqui para frente? Perfeito. Realmente a lei de zoneamento é uma lei densa, é uma lei que mexe em toda a estrutura organizacional da cidade e é um tema relativamente complexo para o entendimento da população. A gente, através do Departamento de Governo Aberto, está tentando simplificar cada vez mais a linguagem dessas leis, ampliar cada vez mais a participação social. E é uma lei, basicamente, que trata do desenvolvimento urbano da cidade para os próximos anos. Aonde pode construir prédio, aonde pode verticalizar a determinada altura, a determinada quantidade de andares, aonde a gente não pode verticalizar e a gente tem que manter exclusivamente residencial, aonde a gente pode ter comércio e serviço, onde a gente pode ter empresas. Então é uma forma de você organizar a cidade e trazer um desenvolvimento ordenado, né? E ao contrário do que vem acontecendo nos últimos 46 anos, que essa lei nunca foi visitada. Juliano, em conversa com algumas pessoas do meio ambiente, da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Osasco, disseram que elas tiveram muita restrição ao estudo prévio da lei de Código de Zoneamento, principalmente por parte da CEPLAG. Como que poderia ser melhor apresentado esse estudo para que todos tenham acesso e assim que as leis que ficam nas entrelinhas, os artigos, possam ser mais bem explorados? Olha, os estudos eles já estão disponíveis nesse momento. Nós tivemos uma orientação jurídica de não disponibilizar os estudos. Diversas outras cidades, a gente está aqui do lado de São Paulo. São Paulo apresentou as audiências públicas, todas elas sem apresentação dos estudos, né? Eu acho que o estudo ele corrobora com o desenvolvimento da minuta e a gente tem que respeitar o desenvolvimento da minuta naquilo que está sendo mostrado nos estudos. Esse é um trabalho mais técnico, mais voltado para a parte interna de quem está trabalhando realmente na revisão das leis. E com a minuta já apresentada aqui para a Câmara Municipal e para que não haja, não desperte o interesse específicos, especulação imobiliária, enfim, a gente disponibilizou somente depois da apreciação da Câmara, que agora nesse momento está sendo feita. Então, os estudos, a minuta, elas estão disponíveis no site do Osasco Participa e eu convido a você a participar, entrar lá no link e ter acesso aos estudos que agora já estão disponíveis. Agradeço a entrevista e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Agora estou aqui com o Dr. José Carlos Barbosa Molico, que está representando a Comissão de Meio Ambiente de Osasco. Molico, obrigado por conversar aqui com a reportagem da Census. Qual é a avaliação da audiência no dia de hoje? Primeiramente, eu que agradeço a sua atenção, né, nos dar esse espaço. Bom, hoje está sendo muito importante essas audiências públicas e hoje teve um avanço bom, mas tem que continuar assim. Temos que discutir os problemas, temos que discutir as situações e trazermos as soluções e de forma coletiva e democrática encontrarmos um ponto ideal, né? Eu acho que é muito importante isso. A gente teve conversas com alguns membros da Comissão de Meio Ambiente de Osasco e eles relataram a dificuldade em conseguir os estudos prévios para analisar a lei de zoneamento. Você também sentiu isso? Veja bem, um dos motivos de eu estar presente hoje aqui foi realmente para reiterar esse pedido que libere para a comissão o acesso a esses documentos. Inclusive, protocolei um ofício hoje aqui na presidência reiterando esse pedido. Eles falam que já está aí à disposição alguma coisa, nós não conseguimos acessar ainda, mas prometeu que vai nos fornecer esses dados, vai nos responder o ofício passando essas informações. Que é muito importante saber o que embasou tudo isso para chegar a esse ponto da lei. Quais os documentos, o que foi feito, qual o levantamento, é muito importante essas coisas, sabe? Para amadurecer essa lei. Esse estudo técnico disponibilizado para a OAB também facilitaria esse retorno para o público, para a sociedade, de como a lei de zoneamento está sendo dirigida? Sim, facilita sim, porque a OAB, a comissão da OAB está preocupada
interpretar e levar para a população em geral, ou para o que for necessário, uma forma mais simples, um linguajar mais objetivo, mais simples. Porque você vê, tem muitas siglas, um monte de coisa que eu não sei, não entendo. Sabe? Eu tenho que procurar descobrir, estudar e tal. Então você imagina o povo leigo, é uma dificuldade. Toda legislação ela tem que ser passada por uma linguagem mais simples. E o que a vereadora falou, ela tem razão. O povo não entende isso, é muito difícil, a grande maioria não entende. Então é muito importante que se esclareçam essas coisas. O povo precisa saber o que está regendo, o que está controlando, qual é a lei que administra ou que regula a sua participação em sociedade. Molico, e foi citado agora no fim da audiência que teremos mais 2 audiências, né? Como é que você projeta? Você espera que avance os estudos? Eu espero que sim, Tem que haver esse chamamento para que o povo participe. E uma coisa muito importante, os vereadores da região, do bairro, ele representa aquele povo daquela região. Então, se ele quer, ele tem que correr, fazer com que o povo participe disso. É importante esse chamamento para que o povo participe dessas discussões. É única, gente. Outra dessa, sei lá quantos anos vai demorar para voltar. E nós vamos ter que nos embasar e trabalhar em cima dessa lei. Então, que eles façam esse trabalho, 2, sei lá, se de repente mais 2, mas tem que levar para a população isso. É uma discussão muito importante. Dr. Molico, muito obrigado pelo seu precioso tempo e uma ótima noite, viu? Eu é que agradeço, tá? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, pelo espaço, e a OAB, através da sua 56ª subseção, por sua diretoria, presidida pela doutora Maria José Bonetti, toda a sua diretoria, está à disposição, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Hoje, como uma característica, né, da nossa cidade, que é toda essa cor amarela, igual a gente tinha, né, em 78, o quanto ela já modificou, o quanto que a gente tem, né, a gente vai ter através do nosso estudo, levantamento, né, de atividade. Agora aqui, ao fim da audiência pública na Câmara Municipal de Osasco, estamos com a vereadora Elza Oliveira, do Partido Podemos. Elza, primeiramente, obrigado por ceder essa entrevista e gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre a audiência, o que você achou? Primeiro, eu acho fundamental as audiências públicas, né? É um momento em que a gente pode discutir com toda a população, com os vereadores, com os secretários, os temas mais importantes da nossa cidade. O que me entristece é saber que a população cobra, mas a população não participa. Por mais que a gente faça as divulgações nas redes sociais, que hoje é uma das ferramentas de maior importância e de mais facilidade, todo mundo acessa de alguma maneira, mesmo assim as pessoas têm dificuldade de vir, né? E a gente precisa discutir esses temas, né? São fundamentais. A cidade tem crescido muito, a gente tem visto como Osasco avançou em número de habitantes, no trânsito, né? A gente precisa falar sobre mobilidade urbana, a gente precisa falar da questão da verticalização da cidade. São tantos assuntos que a gente, na rua, no dia a dia, vê que as pessoas têm interesse, mas quando a gente faz audiências como essa, que precisa da participação popular, a gente não vê a população aqui. Então, a gente vai tentar, mesmo assim, através das nossas redes sociais, divulgar amplamente. Nós vamos ter mais 2 audiências, provavelmente mais uma na Zona Norte, e aí a gente descentraliza, né, tira as audiências daqui da Câmara, vai para as ruas, como a gente fez quando a gente teve Câmara no seu bairro, que foi muito positivo, as pessoas entenderem de fato qual é o papel do vereador, que é fundamental para aprovar projetos como esse, mas que a população precisa, sem dúvida, participar também, para que a gente possa representá-los aqui, mas que eles estejam aqui também. É isso. Você falou aí sobre a divulgação, além das redes sociais que já foi mencionado, você acredita que foi bem divulgado em outros meios de comunicação a audiência em si, que ocorreu aqui hoje? Eu sempre acho que a gente pode ampliar ao máximo que a gente puder. Eu vi que alguns vereadores questionaram, né, a quantidade, enfim, o que é divulgado, mas eu acho que a gente pode tentar ampliar através das redes sociais. Por exemplo, o prefeito tem uma das redes sociais mais acessadas e divulgou. Então, acho que se for tomar uma base pela rede social do prefeito, que todo mundo comenta, você viu que eu vou nas ruas, as pessoas, você viu que o prefeito publicou isso? O que você tem a dizer sobre tal coisa? Qual que é o prazo? Né? Ou seja, as pessoas veem. Então, a gente precisa, sem dúvida, continuar fazendo o nosso papel de ampliar, mas a população fazer o papel dela, que é estar aqui, que é cobrar também. Conversando com advogados, até pessoas da Comissão do Meio Ambiente de Osasco, elas dizem que se não houver um amplo debate e que o projeto seja bem entendido, até para os vereadores fica complicado analisar o projeto, né? Porque são muitos termos técnicos.
Você também tem essa percepção? Sim, mas enquanto vereadores, a gente também precisa se preparar para estar aqui. A gente precisa ter uma condição técnica boa, a gente precisa também ter uma assessoria jurídica dos nossos gabinetes preparadas para nos auxiliar. Então, eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, tá? Agora, o que ocorre hoje o projeto está na casa, mas ele ainda não foi analisado pelas comissões. Então, ainda vai tramitar em diversas comissões até que a gente decida pelo voto. Então, se tiver que fazer algum ajuste ou outro, a gente tem as ferramentas que hoje são as emendas e a gente pode discutir. Por que não uma emenda ao projeto, se for necessária, depois dessas discussões? Então, a gente ainda vai ter tempo hábil para falar muito sobre esse projeto. Elza, para encerrarmos, nós da reportagem da Census Notícias estamos aproximadamente há 3 meses na rua, passando por bairros como Campesina, Viliara, Bela Vista, e o impressionante é que os relatos são muito semelhantes. Que o quê? O que está acontecendo em Osasco? Os empreendimentos, os edifícios crescem em áreas verdes, e as árvores são derrubadas e elas não são repostas em outros bairros da cidade. Para essas pessoas que tanto falaram para a gente sobre essa problemática do meio ambiente na cidade, o que você teria a dizer a elas? O que poderia ser melhorado no meio ambiente da cidade? Você acha que a gente tem um rumo de evolução aí? A gente pode melhorar a temática do meio ambiente em Osasco? Sem dúvida, mas eu acho que não é só uma obrigação do poder público, é uma obrigação de todos nós, enquanto cidadãos, a gente precisa pensar no meio ambiente, a gente está vendo o tempo, o que está acontecendo, então a gente precisa ver a questão da reciclagem também, isso começar dentro das nossas próprias casas, fazendo o nosso dever de casa. A gente está o tempo todo cobrando o poder público, mas dentro da nossa própria casa, o que a gente tem feito para contribuir, não é? E, gente, dizer para vocês que a cidade tem uma lei de meio ambiente, que é a lei de compensação ambiental. Em todas essas árvores que são permitidas o corte, elas são repostas. E eu tenho fiscalizado isso todos os dias. Inclusive, estive recentemente ali perto da Viliara, quando você desce a Franz Voegeli, na rua, Avenida Manuel Pedro Pimentel. Nós temos árvores ali que às vezes a população critica, olha, cortaram essa árvore, mas não pensam na questão da mobilidade, das pessoas com deficiência. Como que um cadeirante hoje anda numa calçada em Osasco, se há 10, 20 anos atrás nós plantávamos com uma boa intenção, mas não tínhamos noção da espécie que estava sendo plantada ali, né? Quanto tempo qual o tamanho que ela ia ficar, enfim, nós temos calçadas totalmente danificadas, as raízes entrando dentro das residências, acabando com a questão dos canos. Então tem muitas coisas que precisam ser analisadas, não é sair cortando a árvore à torta direito, né? As árvores da cidade que são cortadas, primeiro elas passam por uma avaliação técnica, por um engenheiro ambiental, e a partir daí ele avalia, inclusive, quantos anos tem aquela espécie, e para depois falar, olha, para fazer a compensação ambiental, você vai precisar de mais, fazer a doação de 10 árvores, 10 IPs de 1,20 m, estou chutando aqui. E aí você faz a doação lá no Parque Chico Mendes. Então, essa árvore, ela é replantada, mas num local adequado, para que a gente não tenha novamente um problema. Então, as pessoas que têm mobilidade reduzida hoje, tem um problema muito grande nas calçadas de Osasco. Então, a gente precisa avaliar pensando também nessa pessoa com deficiência que vai andar nesse espaço que hoje está coberto com raízes. Então, tem a Secretaria de Meio Ambiente e a gente está em cima fazendo a fiscalização e vendo todas as compensações, mas acompanhando se de fato aquela árvore precisa ser arrancada. Então, há uma clara deficiência aí, né? Árvores invadindo calçadas, até a pavimentação, o asfalto, e o poder público está em cima? Com certeza, é nosso papel fiscalizar. Inclusive os moradores, eles entram em contato com a gente pedindo para que a árvore seja cortada. E a gente vai até o local com um engenheiro e ele faz a avaliação. Se realmente houver necessidade, tem que ser cortada, porque a gente tem que pensar em quem tem deficiência e essa árvore vai ser plantada num outro local adequado. Elza, agradeço o seu precioso tempo. Imagina. Uma ótima noite e até a próxima. Até breve. Obrigada. Boa noite.